Sete verdades que mantêm o seu inglês pobre. Sim, eu vou te falar 7 pontos, 7 precepadas que com certeza você já ouviu por aí, com certeza você já aprendeu com algum teacher por aí, com certeza você já viu em algum curso de inglês e que fazem o teu inglês continuar na pobreza que ele está nesse momento. Meu nome é Karine, eu sou especialista em inglês para o agronegócio e essa é a TK Inglês, onde nós internacionalizamos o agronegócio brasileiro. E eu não quero que você fique com o teu inglês pobre, não. Vamos resolver esse problema nesse exato momento. Primeiro ponto, polêmica. Sim, eu sei que vai ter polêmica. Não pode escrever o jeito que se fala as palavras em inglês. Tem muita gente que fala para vocês assim: olha, você não pode escrever do jeito que fala a palavra, você tem que usar o tal do alfabeto fonético. Você sabia que existe um alfabeto fonético? Você sabia? Você sabe o que é um alfabeto fonético? Eu garanto para você que tem muito teacher por aí que fala desse raio desse alfabeto fonético e a pessoa não faz ideia do que se trata. Então, toda vez que você tiver uma palavra polêmica, que você tem dificuldade na pronúncia, que você não sabe o jeito que fala, você vai ouvir essa palavra. Se der para você ouvir lentamente a palavra, né, colocar numa velocidade reduzida, coloca numa velocidade reduzida e escreve do jeito que fala. E do jeito que você, batendo o olho para aquela escrita, você identifique a forma da pronúncia. Não se preocupa com o alfabeto fonético, chuta para longe esse alfabeto, que para você ser fluente do inglês, você não precisa saber esse raio desse alfabeto. Tranquilo? Segundo ponto. Duolingo te deixa fluente. Tem muita gente que acredita que fazendo o raio do Duolingo vai ficar fluente. Turma, não tô falando que Duolingo não é legal. É super bacana, tem toda a parte de gamificação, então você tá lá jogando, você tá tendo mais tempo de contato com o idioma, mas o Duolingo, ele não vai te deixar fluente, ele não vai fazer você realmente conseguir manter uma conversa com outra pessoa, você trocar informações com outra pessoa. Ele vai te ajudar na parte da gramática, ele vai te ajudar também na parte de vocabulário, mas falar que você vai ficar fluente só fazendo Duolingo, isso é cilada, isso é mentira. Se fosse assim, muita gente nesse Brasilzão aí seria fluente no inglês, porque tem muita gente que faz Duolingo e a pessoa falar inglês que é bom, não fala nada. Então, o Duolingo não vai te deixar fluente, ele é um complemento. Ele vai ajudar você a ter mais contato com o inglês, mas fluência você não vai adquirir a partir de Duolingo, não. Inclusive, eu até já tentei fazer Duolingo aí de espanhol e não consegui ficar fluente, tá, gente? Então, não funcionou. Outro ponto, terceiro ponto. Sem inglês fluente, você não consegue intercâmbio agrícola. Tem muita gente que acredita que para conseguir um intercâmbio agrícola vai ter que estar com o inglês boladão, fluentão, vai ter que estar falando inglês ali, ó, pica das galáxias. E na verdade, para o intercâmbio agrícola, qual que é o nível de inglês que você precisa ter? Você precisa entender comandos e você precisa conseguir responder esses comandos. É isso? Então, se você for analisar friamente, você precisa mais compreender o que a pessoa está te falando do que falar o inglês fluente. Então, não caia nessa precepada de, meu Deus, eu preciso estar fluente para conseguir chegar no meu intercâmbio agrícola. Você não precisa disso. Você precisa conseguir se comunicar, conseguir entender comandos, mas você não precisa estar na fluência. Tranquilo? Então não exija tanto de você. Estude para você chegar no nível de inglês que você consiga fazer essa entrevista, consiga entender esses comandos e consiga aí realizar o teu sonho de intercâmbio agrícola. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto: assistir filmes e séries com a legenda em inglês te leva à fluência. Tem muita gente que entra nessa história de que não, mas eu estou assistindo aqui a minha série, estou assistindo aqui o filme com a legenda em inglês. Então, ó, vai dar tudo certo, vou ficar fluente no inglês. Galera, vamos supor, no melhor dos cenários aqui, que você colocou o áudio em inglês e a legenda também está em inglês. Então, tudo 100% em inglês. Teu cérebro é traiçoeiro. Teu cérebro é preguiçoso. Ele vai sempre optar por aquilo que é mais fácil, por aquilo que é mais simples, por aquilo que gasta menos energia. O que gasta menos energia do cérebro? Fazer a leitura ou fazer a escuta?
Leitura é mais fácil quando a gente está falando aí do segundo idioma, terceiro idioma. Então, a tendência do nosso cérebro é ler. Então, quando você coloca a legenda ali em inglês, você está lendo. Então, você está melhorando a sua habilidade de leitura do inglês. Agora, falar que você está melhorando a tua habilidade de fala, a sua fluência, não está acontecendo isso quando você faz esse tipo de exercício. Então, cuidado quando você coloca a legenda. E eu nem estou entrando no mérito da galera que coloca a legenda em português, porque se você coloca a legenda em português, tá com o áudio em inglês e você tá achando que tá aprendendo inglês, aí você tá se enganando 100%. Aí, ó, é baixaria e confusão, porque o teu cérebro só está lendo em português. Pronto, falei. Isso é a ciência que tá falando, não sou eu que tô te falando isso, tá? Próximo ponto, vamos para o 5. Agora é o nosso número 5, hein? Aulas individuais de inglês são melhores do que em grupo. Muita gente acredita que se fizer uma aula individual de inglês, uma aula VIP, vai ser muito melhor do que fazer uma aula em grupo. Galera, eu também tinha esse pensamento, tá? Tanto que antes de eu ir para o meu intercâmbio, eu fiz 6 meses de aula VIP. Então, eu fiz aula VIP individual, eu e a professora. Tive uma grande melhora, é claro, só que tem um ponto que na aula individual a gente acaba não treinando, que é você ouvir pessoas diferentes falando inglês e interagir com várias pessoas falando em inglês. Tem muita gente que só sabe falar inglês com a teacher. Quando a pessoa, ou o teacher, né? Tanto faz. Mas quando a pessoa vai falar inglês com o mundo, quando ela vai conversar em inglês com outras pessoas, ela não consegue, porque ela não treinou essa habilidade de perder a vergonha de falar inglês com mais de uma pessoa. Porque quando você sempre fala com a mesma pessoa, você cria um costume, você cria um hábito. Só que você precisa entender que o inglês é comunicação. E é comunicação com mais de uma pessoa. Por isso que você fazer uma aula em grupo, que tenha mais pessoas além aí do seu teacher, da sua teacher, vai fazer você desenvolver muito mais essa habilidade de interação, essa habilidade de conexão com outras pessoas a partir do inglês. Então, as aulas em grupo, elas acabam simulando melhor uma realidade que você vai ter quando você estiver fora do Brasil e também vai te ajudar a ser uma pessoa mais desinibida, uma pessoa mais descolada, uma pessoa que realmente consegue utilizar o inglês aí para falar com várias pessoas. Então, a aula em grupo tem essa baita vantagem. Se eu soubesse disso, eu tinha feito antes aula em grupo, quando eu fui lá para o meu intercâmbio. Próximo, agora é o 6º ponto. Não posso usar o português para aprender inglês. Essa daí é polêmica. Pode me xingar nos comentários, não tem problema, estamos aqui para isso. Tem muita gente que acredita que, principalmente quando vocês estão começando a aprender inglês, quando vocês são iniciantes, que você precisa entrar numa aula onde tudo é 100% em inglês e não tenha nada de português. E normalmente o que acontece com essa galera que está começando a estudar inglês e que cai numa aula que é 100% em inglês? A pessoa não desenvolve, ela não fala, ela não consegue sair do lugar. E tem muita gente que cai naquela cilada de, eu vou fazer aula com o falante nativo do inglês, porque aí, ó, eu vou desenvolver o meu inglês muito mais, eu estou aqui, ó, interagindo com o falante nativo. Só que a pessoa vai fazer essa aula com o falante nativo e, na verdade, não é uma aula, é uma conversação. A pessoa já não sabe inglês, ela está fazendo uma conversação com o falante nativo do inglês, que na verdade não está ensinando o idioma, a pessoa só está conversando com você. Logo, o seu desenvolvimento ele vai ser muito lento mesmo. Então, você usar essa estratégia de eu só faço aulas que eu não utilizo português, vai desacelerar o seu desenvolvimento, você vai retardar o seu desenvolvimento do inglês. Então, é muito mais inteligente e estratégico você usar o fato de você já falar um idioma como língua mãe, que é o português aqui no nosso caso, como base para você aprender o inglês mais rápido. A conexão com o significado das palavras fica muito mais rápido, você já capta a informação, entende o uso daquilo, aí você já faz o quê? Manda bala e memoriza o vocabulário. Então, é muito mais prático, gente. Coloca isso no coração de vocês. E o último, nosso 7º ponto e último. Você aprende a falar inglês lendo apenas. Tem gente que acredita que apenas fazendo leitura você vai conseguir
aprender inglês. Tem muito curso de inglês que é baseado em leitura. Leitura é importante? É importante, principalmente quando você faz leitura em voz alta. Dá para dar uma boa ajuda aí na tua fala do inglês quando você faz em voz alta a leitura de um, sei lá, né, de um texto, um artigo, qualquer coisa aí que você esteja estudando inglês. Porém, gente, tem muita gente que só faz leitura quieta. Então, só a leitura, tô fazendo a leitura aqui, mas eu não tô mexendo a minha boca. Você não vai aprender inglês desse jeito, você não vai falar inglês. Você vai ser uma ótima pessoa lendo, você vai ser uma ótima pessoa traduzindo, mas na hora ali de conversar, de trocar informações, não vai sair nada. Então, cuidado com essa precepada. Estamos conversados? Então, quais são os 7 pontos aí que você precisa levar em consideração para não manter o seu inglês pobre, né? 7 verdades que a galera diz. Não pode escrever do jeito que se fala as palavras em inglês. Duolingo te deixa fluente. Sem inglês fluente, você não consegue fazer o teu intercâmbio agrícola. Assistir filmes e séries com a legenda em inglês te leva à fluência. Aulas individuais de inglês são melhores do que em grupo. Não posso usar o português para aprender inglês. E a última e não menos importante, você aprende a falar inglês lendo apenas, lendo quieto. Tranquilo? Ó, esqueci de pedir para você, mas já se inscreve. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito para você receber mais conteúdo de inglês aplicado à área das agrárias. Fiquei tão emocionada com o vídeo que até esqueci de pedir para você se inscrever. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Te vejo no próximo, hein? Bye!